5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Então, nós temos aqui um problema de análise combinatória. Eu quero saber o total de possibilidades de ficar permutando essas pessoas para tirar uma fotografia. Quando eu falo permutar, eu estou falando que eu quero trocar de lugar. Então, pensa, é um problema de permutação. Só que nesse caso tem uma condição. 2 dessas pessoas se recusam a ficar juntas. Então, para achar o número de posições distintas que essas pessoas podem ser fotografadas juntas, eu tenho que levar em consideração que eu vou ficar mudando essas pessoas de lugar, só que essas 2 pessoas, que eu vou chamar de A e B, não podem ficar juntas. Se eu fosse fazer esse exercício de maneira direta, o que ia acontecer? Eu tenho aqui 5 pessoas, né? Eu tenho 5 lugares. Aí eu teria que supor, supondo que a pessoa A está aqui, a pessoa B não pode estar aqui, então quantas possibilidades eu teria? Só que eu teria que fazer a mesma coisa para A, supondo que a A esteja aqui. Depois, supondo que a B esteja no primeiro lugar. Seria um exercício muito trabalhoso. Então nós temos uma maneira mais fácil de resolvê-lo. E é uma dica que a maioria dos exercícios impõe essa condição de que 2 se recusam a ficar juntas, pode ser resolvido dessa maneira, que é, eu vou fazer o total de possibilidades de organizar essas pessoas para tirar a fotografia. Então, total, sem levar em consideração se essas 2 pessoas estão juntas ou não. Depois, eu vou fazer o total de possibilidades em que essas 2 pessoas A e B estão juntas. Então, eu vou fazer o total de A e B juntas. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu sei o total de possibilidades, sem nenhuma condição, ou seja, pode ser que o A e B estejam juntos, pode ser que o A e B não estejam, e depois se eu tirar as possibilidades das pessoas A e B estarem juntas, eu vou encontrar o quê? O total de possibilidades em que elas não estão juntas. Então, eu vou pegar o total, fazer o A e B juntos, e depois subtrair esses 2 valores. Quando eu fizer essa subtração, eu vou encontrar A e B não juntas. Então, pessoas A e B não juntas. Então, vamos lá. Para a gente encontrar o total de possibilidades, vamos supor então que eu tenho aqui 5 lugares, né? É uma permutação. Eu poderia utilizar a fórmula, mas eu prefiro fazer aqui no raciocínio, né? Então, 5 pessoas. Beleza, não tem nenhuma restrição, vou colocar a primeira pessoa. Então, vamos supor que eu vou colocar a primeira pessoa aqui nesse lugar. Eu tenho 5 possibilidades para colocar essa primeira pessoa. Depois eu tenho 4 possibilidades, né? Porque eu já coloquei uma. Depois 3, depois 2, depois 1. Lembrando que se eu tenho aqui 5 possibilidades para ocupar a primeira posição, 4 possibilidades para ocupar a segunda posição e assim por diante, então é o conectivo I, né? Então eu quero ocupar a primeira posição e a segunda, eu tenho que multiplicar tudo aqui. Então o total de possibilidades vai ser 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120 e 120 vezes 1, 120. Eu tenho 120 possibilidades no total de organizar 5 pessoas para tirar uma fotografia. Agora vamos calcular com A e B juntas. Se eu tenho A e B juntas, quer dizer que A e B é como se fosse uma pessoa só, é um bloquinho só. Então eu tenho aqui A e B como se fosse um bloquinho só. Além das pessoas A e B, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho a pessoa C, D e E. Então, se A e B tem que ficar junto, vou considerar como se fosse uma pessoa só. Então, agora, em vez de ter 5 pessoas para eu ficar mudando de lugar, para eu ficar permutando, eu tenho 4 pessoas. Então, eu vou ter 4 pessoas, então 4 tracinhos. Para escolher quem vai ocupar aqui a primeira posição, seriam 4 possibilidades. 3, 2 e 1. Só que eu estou considerando que primeiro vai vir a pessoa A, depois a pessoa B.
só poderia vir também BA, né? Em vez de vir o A e o B nessa ordem, poderia ver o B e o A nessa ordem. Então, tem que vir aqui e multiplicar por 2. Por quê? Porque eu posso mudar as pessoas de lugar. Então, vamos prestar atenção no que eu fiz aqui, ó. Essa parte aqui, o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é porque eu estou considerando que as pessoas A e B é uma pessoa só. Aí poderia ficar, por exemplo, A e B aqui no primeiro lugar, depois C, depois D, depois E. Poderia também ficar o C, depois A e B, depois D, depois E. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, tenho 4 lugares. Para a primeira posição, 4 possibilidades, né? Ou vai ser o AB, ou o C, ou o D, ou o E. Depois, escolhi a pessoa que vai ficar aqui. 3 possibilidades, 2 e 1. Então, essa primeira parte é eu permutando aqui essas 4 pessoas. Quando eu falo 4 pessoas, lembrando que o AB é uma pessoa, né? Agora, esse vezes 2 é porque quando eu tenho aqui AB, eu considerei, né, na verdade, que é A e B nessa posição. Só que pode ser B e A. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade aqui de permutações que eu posso fazer com essas duas pessoas. Se eu quiser abrir aqui, ficaria melhor, ó. Então, supondo que eu estou permutando essas duas pessoas. Então, eu tenho 2 pessoas. Para colocar a primeira pessoa, 2 possibilidades. Para colocar a segunda, 1 possibilidade. Poderia abrir assim para ficar mais, né, uma maneira mais fácil de entender. Então, beleza. Agora, igual eu fiz no total, vou multiplicar, né, tudo. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. E 48 vezes 1, 48. Beleza. Quer dizer, então, que eu tenho 120 possibilidades no total de organizar essas pessoas para tirar uma fotografia. E em 48 delas, as pessoas A e B estão juntas. Então, para achar que elas não estão juntas, eu vou pegar o total e subtrair a que elas estão juntas. Então, 120 menos 48, vou resolver aqui. Vai ficar, então, 2, aqui 7 e aqui 0. Ou seja, eu tenho 72 possibilidades em que as duas pessoas A e B, né, não estão juntas. Então, letra B. Então, esse exercício foi um exercício de permutação, que eu tenho aí 5 pessoas e quero só ficar mudando a ordem delas, né, de acordo com algumas condições. Se vocês quiserem que eu faça esse exercício utilizando a fórmula, deixem nos comentários. E eu vou deixar aqui no card também um vídeo que explica as diferenças aí dos processos de contagem, né, da análise combinatória, que são a permutação, arranjo e combinação.